Transformação, inclusão, protagonismo da juventude. Esses são alguns resultados da formação de grupos do programa Jovem Saber, uma iniciativa que tem origem em 2004, fruto de uma demanda da juventude rural já no 8º Congresso da CONTAG, em 2001. O que o grupo temático mais discutiu era a necessidade de se fazer formação para a juventude, principalmente a juventude da base. Identificou-se que a juventude precisava ser qualificada para poder ter uma intervenção, tanto dentro do movimento sindical, como representando o movimento sindical em alguns espaços, principalmente de negociação com o poder público, que tivesse base para estar fazendo essas intervenções. E aí essa formação ela devia chegar tanto para esses jovens que já estavam nas diretorias, mas tentar ampliar, que chegasse aos jovens que fosse sócio. Essa foi uma demanda que deu então origem ao programa Jovem Saber. O sucesso do programa Jovem Saber se deu graças ao empenho e compromisso da Comissão Nacional de Jovens e essa atuação em cada estado dentro das federações. Assim, é possível reconhecer que esse programa, desde o seu início, vem dando passos significativos para que a juventude rural brasileira possa conhecer o movimento sindical, se apropriar dele e ocupar os espaços devidos para essa juventude. Esses jovens queriam saber, queriam informações para poder participar da vida sindical e transformar suas realidades. O Jovem Saber, quando chegou no sindicato, através da direção do sindicato, ele trouxe temas relevantes às comunidades rurais e à vivência da juventude com o campo, relevante à vivência rural. Então, era tipo um material diferenciado de outros que a gente vivia, ou numa escola municipal, ou estadual, onde a gente estudou. Eu tinha certeza que o Jovem Saber ia contribuir com o meu desenvolvimento. Nosso grupo superou a expectativa, pois aprendemos muito sobre nossos direitos, sobre as lutas e conquistas do movimento sindical. E com isso podemos perceber que o sindicato tem uma importância enorme na vida do trabalhador e trabalhadora rural, em especial da agricultura familiar. A CONTAG realizou uma importante parceria com os nossos presidentes Lula e Dilma, e isso foi fundamental para o acesso às políticas públicas de juventude. Dessa forma, o programa Jovem Saber teve esse acesso importante através de uma negociação durante o Grito da Terra Brasil, onde o nosso MDA, hoje extinto por esse governo golpista, articulado pela SRA e SAF, a proposta de que o programa Jovem Saber, a sua qualificação e capacitação, que eram de 400 horas, pudessem sanar essa exigência do Pronaf Jovem, que era de 100 horas de capacitação para poder acessar uma linha específica de crédito para a juventude rural. Na época, a Comissão de Jovens ela dividiu dos 6 temas, 3 temas mais técnicos, né? Na época tinha agroecologia, cooperativismo, que eram temas mais técnicos, e temas mais políticos, como educação do campo, saúde, sindicalismo, que nós queríamos capacitar para acessar o programa, mas também utilizar o Jovem Saber como uma forma de sindicalização, de conscientização, de formação popular daqueles jovens que acessariam o programa Crédito Fundiário. Aqui no Paraná, a gente organizou o primeiro grupo de Jovem Saber no município de Capitão Leandro das Marques, e um dos primeiros desafios que nós tivemos foi construir uma agroindústria para um dos jovens que começou a empreender. E, além disso, buscar o Pronaf Jovem, que iria viabilizar essa agroindústria. E foi um fato que a gente conseguiu realizar, e hoje a agroindústria vai muito bem. Foi, sem dúvida nenhuma, talvez a primeira experiência concreta de capacitação, de sindicalismo, que a gente desenvolveu juntamente com o Festival de Jovens, que na época eram as 2 principais ferramentas de mobilização e de capacitação da juventude rural no estado de Rondônia. Então foi uma experiência muito importante que talvez ajudou a direcionar e auxiliar muitas coisas daí para frente no trabalho sindical. E o conhecimento que a gente conquistou durante essa caminhada de entender o funcionamento da política pública, a forma que ela é construída e como que a gente poderia atuar dentro da federação para atender as demandas dos nossos agricultores, foram conhecimentos que a gente aprendeu com o Jovem Saber, de organizar, trabalhar o cooperativismo, o associativismo e lutar pelos nossos direitos, pelas nossas políticas públicas. E que nós seríamos os verdadeiros atores que estariam buscando desenvolvimento tanto para nós como para a agricultura familiar. A partir do programa Jovem Saber, eu comecei a entender melhor o que era o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais,
ver que o sindicato não era somente para encaminhar processo de aposentadoria e salário maternidade, mas era para discutir, né, muitas outras coisas, como, por exemplo, garantir os direitos das mulheres, dos homens, da juventude, da terceira idade, lutar por políticas públicas que garanta, né, os direitos dos agricultores e agricultoras familiares, lutar por a vida digna do homem e da mulher do campo. No início do programa, as apostilas eram enviadas aos grupos pelo correio. O nosso principal adversário eram os correios, porque a dificuldade era mandar os materiais e receber de volta os materiais, às vezes demorava muito, e mesmo assim a gente conseguiu manter os grupos de jovens ativos. Porque não é só chegar na capital, os grupos são formados em comunidades rurais. Esse é um grande objetivo do programa. Essa logística, ela dificultou, ela não foi um empecilho para a realização, mas ela teve uma dificuldade da demora, por exemplo, de um modo para o outro, para você manter o grupo unido ali e se capacitando a todo momento, ou seja, uma continuidade de capacitação. Essa é a dificuldade que eu presenciei e vivi ela na prática, na realização do Jovem Saber. O programa Jovem Saber é uma formação à distância, em que nos municípios os jovens se organizam em grupos para debater questões sindicais e do meio rural. Essas questões estão divididas em módulos, apresentados em apostilas. Para passar de um módulo ao outro, os grupos precisam entregar relatórios de atividades apresentadas ao fim de cada etapa. E nós começamos os estudos pelas cartilhas que chegava e tinha vários módulos. A juventude se reunia e trabalhava cada tema, cada semana. Era os fins de semana que a gente tinha tempo, porque durante a semana a gente estudava e eu ficava muito mais na direção do sindicato e eles vinham das comunidades vizinhas e a gente se somava na sede do sindicato e fazia o estudo, e era um estudo muito importante e muito integrado os 10 membros do grupo. Eu pude ver que ele vai além, né? Além de um certificado, além de uma cartilha. Ele nos desperta, nós jovens, agricultores rurais, a ir buscar os nossos objetivos, a nos ver politicamente, que nós podemos ocupar um espaço, que nós podemos fazer a diferença, que nós não somos o futuro do nosso país, nós somos presente, o hoje. A partir de 2008, o programa entrou em uma nova fase, somente virtual. Em 2014, houve a demanda por uma versão impressa e mais resumida das apostilas online. Tendo em vista de aprofundar alguns temas e, em segundo lugar, também é que a demanda da juventude estava sendo grande e que só via online não estava atendendo esta demanda. Então precisaria chegar, porque a realidade da juventude rural não é todos os jovens que têm acesso à internet. Então há necessidade de poder voltar, né, termos as cartilhas impressas para poder chegar nas mais diversas comunidades, localidades, aonde a juventude está. Então por isso veio essa necessidade da gente poder estar aprofundando, né, alguns temas, mas também fazer com que a gente pudesse fazer essa cartilha impressa para chegar lá na mão daqueles grupos e daqueles jovens lá no campo. Agora estamos em mais um momento especial do programa. Nossa conjuntura política e sindical já não é mais a mesma de 2004 ou 2014. A dinâmica que eu usava em 2004 com o conteúdo, hoje, algumas coisas, que é história e tudo bem, mas a conjuntura em si não dá para mim trabalhar um material de 2004 na conjuntura atual, entendeu? Aí você tem dificuldades na hora de você trazer a juventude para esse aspecto que nós estamos vivendo hoje. Por isso, no segundo semestre de 2017, a Secretaria Nacional de Jovens da CONTAG realizou salões regionais do Jovem Saber, nos quais os participantes debateram a necessidade de atualização do programa, com conteúdo e formato mais dinâmicos. Diante dessa necessidade, nós fizemos os salões regionais com a participação de toda a nossa juventude, né, envolvendo a juventude do Brasil, para esse fortalecimento da nossa juventude na base. E a nossa Comissão Nacional ela teve um papel muito importante nesse processo, por acreditar, né, que o programa ele pode estar
fazendo esse fortalecimento da juventude, essa organização na nossa juventude. E diante da conjuntura que a gente está passando, o programa ele vem com esse intuito, da gente estar nos fortalecendo diante dos retrocessos e também em busca das nossas políticas públicas. O Jovem Saber ele pode estar ajudando nessa organização, porque ele é uma ferramenta para organizar a juventude, levando informações até a nossa base. E além disso, a nossa juventude tendo esse conhecimento, ela pode estar atuando nos diversos espaços de luta, não somente dentro do movimento sindical, mas em todos os espaços da nossa sociedade. A gente já tem experiência para isso, a CONTAG ela já tem dinâmica para isso. Precisamos avançar para não perder a essência do programa Jovem Saber, que é a qualificação e a formação da juventude rural. Uma das características da juventude, do Jovem Saber, que ela é exemplo, não só para a juventude, mas ela é um exemplo para o sindicalismo brasileiro, é que você agrupa, você aglutina. E esse aglutinamento é se juntando, é se fortalecendo, estamos unidos de mão dada que nós vamos conseguir superar as dificuldades no nosso dia a dia. E que o programa possa cada vez mais avançar, porque essa luta ela é permanente, ela não passa. O futuro do movimento sindical é o presente e atual e também o futuro dessa juventude que estudou o Jovem Saber hoje, que estão em vários espaços, e dos que vão estar, com certeza, através de subsídios que tem aí das comissões de juventude, da CONTAG, da FETAP e das FETAGs no Brasil. Eu recomendo o programa Jovem Saber, pois através dele o jovem vai conhecer mais sobre seus direitos e como lutar por eles. Então você, jovem, venha fazer parte do programa Jovem Saber, reúna seu grupo e venha junto com a gente fortalecer o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. O Jovem Saber, ele não é somente da Secretaria de Juventude, mas ele é de todo o movimento sindical. Então vamos juntos abraçar essa causa de apoiar o programa Jovem Saber, porque ele envolve todas as bandeiras de luta do nosso movimento sindical para fortalecer a nossa juventude e fortalecer a nossa agricultura familiar e o nosso movimento sindical. E nesse novo momento do Jovem Saber, estamos além da atualização dos conteúdos, da nova plataforma, também estamos lançando a nova marca do programa Jovem Saber.